dentre as etnias que compõem o povo russano, que inclusive hoje pode ser observado, nós temos descendentes claros de índios, indígenas, de negros e de brancos. Temos essas três etnias majoritariamente, embora não haja pureza de raça. Seja, na verdade, o povo russano mestiço. Já diante de tantos entrelaçamentos entre as distintas etnias que forma o povo brasileiro, que somos nós. Mas, em específico hoje, eu gostaria de falar da história do povo negro, do povo preto, aqui no município de Russas ou na região do Vale do Jaguaribe, como um todo. Os primeiros descendentes chegaram junto com as boiadas, eram os responsáveis por trazer as boiadas que vinham de Pernambuco, da Bahia, para se estabelecerem aqui no Vale do Jaguaribe. O motivo pelo qual foi necessário encontrar terras para acomodar esse gado é porque a criação de gado e a plantação de cana-de-açúcar, que era a principal economia da colônia, não se davam bem. O gado normalmente invadia e comia os pés de cana, matava os pés de cana e havia uma perca na colheita das lavouras de cana-de-açúcar. Então, estipulou-se que a criação de gado seria feita longe do litoral, onde predominava o plantio da cana, a 80 quilômetros, no mínimo a 80 quilômetros distante do litoral, pode-se começar a criar gado. É por isso que todas as fazendas de criar foram no interior e nessa busca por novos territórios para abrigar essa criação do gado necessário para fornecer uma base alimentar para as pessoas da colônia, assim também como para movimentar dinheiro, que era o desejo maior, o desejo principal dos criadores, daqueles que investiam no gado. Então o vaqueiro, ele normalmente poderia ser negro, embora não havia necessidade de ser negro. Ele podia ser mestiço, caboclo, descendente de indígena, ou um branco mestiço pobre. Haviam várias configurações do vaqueiro e o negro era um deles. E eles chegaram tangendo esses gados por primeiro aqui no Vale do Jaguaribe. Ainda temos aquela primeira data na memória, que é a data de doação da primeira cismaria oficialmente do Vale do Jaguaribe, que é a de 1681. E esses homens vieram, muitas vezes ao se estabelecerem na região, traziam a família, a mulher, os filhos, ou quando as condições não eram possíveis, não ficavam por aqui sozinhos, vivendo
dentro da casa forte. Então, esses foram os primeiros negros que chegaram ao nosso município para residirem, né? Ser a morada deles. E logo depois, com a chegada do forte, num segundo momento, que foi construída em 1696, exatamente para dar reforço no combate aos indígenas, vem para esse forte, é requisitado para esse forte 30 soldados do terço dos Fernandes, né, que era um terço de homens pretos conhecidos pela belicosidade, por serem guerreiros, homens de combate, e terço dos Henriques. Vieram esses 30 homens a pedido deles próprios. E não era porque aqui no Vale do Jaguaribe existia um mar de rosas, não, né? E que o Forte de São Francisco, o Forte e Presídio de São Francisco Xavier, fosse um mar de rosas ou fosse dar muito dinheiro, o que não existia, né? A mentalidade da época era buscar território, terras, onde eles pudessem trabalhar no forte e, contínuo a isso, eles desenvolverem algum trabalho ligado à terra, à plantação ou à criação de algum tipo, né, de animais. E movimentar uma economia paralela para a sobrevivência. Porque, para depender da coroa portuguesa, qualquer um morria de fome nessa época. Eles pediram uma farda, era para se fardar, porque não tinha com que se vestir. E em 2 anos a colônia mandava meia farda, de 2 em 2 anos. Então a busca era por um meio de vida, por uma forma de ganhar dinheiro paralela ao trabalho ali no forte. E depois de desativado, em 1705, algumas famílias dessas primeiras que chegaram foram morar em Aracati para trabalhar exatamente com a questão de gado, ligada ao gado também, dessa feita do fabrico das carnes de charque, né? Porque os mesmos donos, é bom ter isso assim em mente, os mesmos donos de terras aqui no Vale do Jaguaribe, e que por medo não vinham para o Vale do Jaguaribe, ficavam no litoral, que era mais seguro, ficavam na cidade de Aracati, alguns, outros nem isso, né? Esses desenvolviam casas, oficinas de charques também em Aracati. Então ele tanto produzia o gado como produzia a carne de charque, para não haver intermediários e ele ter uma maior lucratividade. Então alguns negros foram morar em Aracati. Então esses primeiros negros vieram a morar aqui, forros. Eram negros que, com o tempo, passar do tempo e com a própria geografia de solidão, de isolamento proporcionado pelo município naquela época, permitia que eles vivessem sem serem coagidos ou presos ou acorrentados, esse tipo de coisa que se costuma ver com outros escravos, que é o que vem acontecer com os escravos trazidos para o Ceará para trabalhar principalmente na lavoura de algodão do século XIX, 18, 19.
eram submetidos a situações tristes. Algumas pessoas foram assassinadas por seus donos e outras sofriam injustiças terríveis aqui na cidade de Russas, como tenho aqui esse documento da época, e é do livro do Geraldo Nobre. Você pode... Ceará em Preto e Branco, um livro de Geraldo Nobre. É da década de 80, se eu não me engano, de 90. Então eu separei esse trecho aqui para ler. Como aconteceu, olha a covardia, olha o que é que se fazia. Como aconteceu já na seca de 1825, e assim praticou um rico proprietário da zona jaguaribana, José Alves de Lima, passando várias cartas de alforria, porém, já em 1841, 16 anos depois, parêntese meu, sua viúva, Dona Teresa de Jesus Maria, intentou ação de escravidão contra os ditos pretos forros, com sentença favorável à autora, proferida pelo então juiz municipal e de órgão do termo da Vila de São Bernardo das Russas, bacharel Felipe Raulino de Souza Uchoa, e considerada escandalosa pelo respectivo suplente em ofício ao presidente da província. Por este encaminhado à consideração do ministro da Justiça. Foi bater no Ministério da Justiça do Império. É bom lembrar que era Império ainda. Então foi mandado para o Ministério da Justiça em 9 de novembro de 1846. E ela ganhou. E o juiz suplente, que fez a rogativa de clamor, né, de se horrorizar com aquele fato, foi chamado a atenção. Olhe, você se mente, porque era a mentalidade da época. O direito de propriedade incluía o direito de possuir um escravo. Embora nos pareça e seja horrível a escravidão e seus efeitos, essa era a mentalidade que povoava o contexto da época. E nós chegamos então ao século XX, com essas pessoas colocadas à margem da sociedade. Eles viviam no Planalto da Bela Vista, que hoje existe um símbolo até de status. É um bairro multicultural, multiétnico. Nós encontramos todas as etnias, mas principalmente a etnia negra, ainda no Planalto da Bela Vista, que na década de 80, eu lembro bem, era chamado normalmente, comumente, de Planalto dos Negros, Tabuleiro dos Negros. O pessoal que queria se referir ao Planalto da Bela Vista se referia assim, o que é muito altamente pejorativo e que demonstra um pouco essa realidade anterior que eu falei. Só a partir da década de 80, então, com a presença de um homem negro na prefeitura, é que se instala na comunidade do Alto da Bela Vista algumas linhas de postes com eletricidade, porque até então não havia, era difícil a eletricidade, era difícil a água
para se obter a água, o que foi feito também nesse período, em meados da década de 80, por esse mesmo prefeito. Então, de lá para cá, a partir desse momento que começou a se investir numa estruturação, o bairro da Bela Vista, Planalto da Bela Vista, passou a ter um outro significado, passou a ter uma outra mentalidade sobre esse território. Ele deixa de ser marginal e passa a ser mais um bairro do município, né? E que, diga-se de passagem, é um excelente bairro, muito ventilado, numa terra quente como a nossa. Ele é muito ventilado, né? E muito disputado. Não existe o risco de alagamentos provocados assim por chuva ou por alguma cheia, porventura, alguma cheia, que é um lugar alto. E existe entre essa comunidade do Alto da Bela Vista, me disse a saudosa professora Ogarita de Souza, em entrevista, que essa comunidade do Alto da Bela Vista e a comunidade lá do interior, que fica depois do Peixe, chamada de Comunidade de Santa Terezinha, tem famílias em comum. Existem familiares em comum. Não se sabe o que aconteceu de fato para que alguns membros dessa primeira comunidade aqui saiu e foi habitar as atuais terras de onde nós chamamos hoje Lagoa de Santa Terezinha, uma comunidade quilombola de resistência, na minha opinião. Assim como acredito que até aqui, no Alto da Bela Vista, também seja, não sei se por regra, mas por substância, o Alto da Bela Vista, para mim, também é uma comunidade quilombola. O Alto da Bela Vista, que abrange o Planalto da Catumbela também. Inclusive, esse nome, Catumbela, ao se pesquisar, você vai encontrar este nome na África, se referindo a um rio de um país chamado Benguela, daquele território, daqueles países que compõem a África do Sul, próximo ao sul da África, né? Próximo à África do Sul e ao sul da África, de uma forma geral. Então, é essa, marcadamente, a presença forte do homem e da mulher negros aqui no município. E depois de tantas e tantas gerações passadas, nós tivemos os primeiros chegados aqui há mais de 300 anos, né? Os primeiros vaqueiros. Então nós podemos, e eu falo, da configuração de povo afro-russano. Russanos descendentes de africanos. Essas pessoas devem ter um maior orgulho de quem são, de sua história. Foi uma história de opressão, uma história de resistência, o que não foi fácil. Se para os outros livres foi difícil, para quem era preso a esses, foi pior ainda. Então fica aqui esse meu registro. Ainda falta muita coisa a ser acrescentada a essa história sobre o povo negro
do Vale do Jaguaribe de uma forma geral, mas especificamente cuidando e fazendo demonstrações aqui na cidade de Russas. Tudo de bom.